Seja muito bem-vindo. Terça-feira, 8 horas da noite, nós temos um encontro aqui no podcast Condomínio Casa. Nós temos aí uma série de vídeos que você pode assistir no nosso canal. São mais de 170 vídeos dos últimos anos. Compartilhe, dê um joinha. Você que está assistindo aí pelo canal do YouTube, dê um joinha, compartilhe. Também você pode compartilhar essas informações com outras pessoas. Olha, o tanto de vídeo, informação, orientação que a gente traz toda semana aqui para que você possa ser melhor orientado sempre. Hoje a entrevista é especial. Nós trouxemos um especialista em direito condominial, para tirar algumas dúvidas aí. Sempre nós temos dúvidas, né, quanto ao condomínio. Então trouxemos aqui hoje o Dr. Osni Dematê, que é da Dematê Advocacia, né, consultor, tem aí uma vasta experiência de 30 anos, né, na área de condomínios. Então a gente quer tirar dúvidas, né, com o senhor aí, Dr. Osni Dematê. Seja muito bem-vindo. Obrigado, convite. Estamos aqui à disposição. Realmente é uma satisfação estar aqui novamente no canal. A cada 6 meses vem dúvidas para nós e a gente vem aqui para sanar essas dúvidas aí dos nossos telespectadores, né? Vamos começar então a respeito de síndico morador e síndico profissional. Qual é a diferença entre essas duas categorias? Bom, Tiago, nós temos a questão histórica, né? O síndico morador se originou da necessidade de alguém tomar a frente da administração do condomínio. Não havia síndico profissional. Então, a questão dos 10 anos aproximadamente, talvez um pouco mais, começou a surgir o síndico profissional. O síndico morador, muita gente entende que é mais favorável porque ele está diretamente no condomínio, ele mora no condomínio, tá? Então é uma pessoa residente no local e acompanharia mais as questões do dia a dia do condomínio. Uhum. Só que existe um porém, existe a questão hoje em dia de legislação, que o síndico morador também precisa se aperfeiçoar, precisa entender de legislação para poder dar andamento na vida condominial. E o síndico profissional é alguém que já fez um curso para síndico, né? A lei não exige que tenha curso para síndico, tá? Primeira coisa, né? Seja morador ou seja um síndico profissional, não há necessidade de curso. Mas devido à necessidade legal, os síndicos profissionais estão se aperfeiçoando dia a dia, tá? E fazem o curso para síndico e aí tem conhecimento de toda a legislação, né? Só que o síndico profissional, ele na verdade, ele não está o dia todo no condomínio, tá? Essa é a diferença. As obrigações entre o síndico morador e o síndico profissional, elas existem da mesma forma, né? Então a responsabilidade do síndico morador também é responsabilidade do síndico profissional. Então não existe essa diferença, né? As obrigações legais são as mesmas. Tem que cumprir a legislação, cumprir a convenção, então tudo isso aí. É uma questão técnica que às vezes o morador não consegue se aperfeiçoar no sentido de fazer um curso para síndico, coisa assim. Mas não há assim uma diferença maior das obrigações, tá? Existe só na questão de residência, né, que o síndico morador está lá de forma mais constante e o síndico profissional, depende do contrato dele, ele passa lá 2, 3, 4 vezes por semana para resolver os problemas do condomínio. Então essa é a situação. A remuneração, como é que funciona? Tem que passar pela assembleia? Como é que funciona a remuneração tanto do síndico profissional como também do síndico morador? Bom, a questão da remuneração, de modo geral, a convenção do condomínio fixa a remuneração, de modo geral. Ou se ela não fixa, ela tem lá na convenção que é a remuneração que a assembleia fixa. Então, existe caso de síndico morador que recebe apenas a isenção da taxa, certo? Sem problema nenhum, é uma questão interna do condomínio, tá? Ou fixa a remuneração, se está previsto na convenção 2 salários mínimos, teria que respeitar o que está na convenção. Quanto ao síndico profissional, ele é diferente, porque ele não se vincula ao condomínio, sim a um contrato, não certo. Como morador, né? Então aí é uma questão de tabela, negociação com o condomínio, né, na questão da remuneração dos serviços prestados pelo síndico profissional. Depende do tamanho do condomínio, né, toda essa questão que é levada em consideração.
Muito bem, interessante a gente tirar essas dúvidas aí, né, do síndico profissional, do síndico morador. Sempre é uma questão, uma polêmica aí, né? Os condomínios, né, estão vindo aí novos, né? Ah, fica um morador? Não, vamos contratar um profissional? Então sempre é bom tirar essas dúvidas, né? As convenções antigas, ela dizia que tinha que ser sempre síndico morador. Tá? Isso era padrão, porque não havia o síndico profissional. Né? Mas hoje em dia, o próprio Código Civil ele permite, na verdade, qualquer pessoa atuar como síndico do condomínio, desde que for eleito, escolhido em uma assembleia, né? Ele pode ser o contrato, né? Ou eleito se for o morador. Uhum. Os dois têm que ter direitos e deveres iguais. Sem dúvida. Quais são eles, né? Quais Bom, são os mais populares aí, mais polêmicos, doutor? A questão de direito normalmente tem mais obrigações do que direito, né? Mas o direito, primeira coisa que eu vejo na questão do síndico é o respeito, ou seja, ele tem que ser respeitado, tá? Essa é a questão básica, seja síndico morador ou síndico profissional, ele tem que ser respeitado. Isso é um direito, é fundamental o direito. Tá? Ele tem também o direito de contratar pessoas para auxiliar na questão de síndico. Por exemplo, um prestador de serviço para uma contabilidade, uma administração de condomínio, né? A questão financeira, de cobrança, por exemplo, né? Então, ele pode terceirizar. Mas tudo isso tem que ser passado em assembleia de qualquer forma, tá? Então, ele não pode, por si só, decidir de forma aleatória, sem uma consulta ao condomínio. Né? Então, isso é muito importante. E a questão da remuneração, né, que eu acho que é um direito também, né, a não ser que a pessoa abra mão da remuneração. O profissional, logicamente, não vai fazer isso, porque vive disso, é o trabalho dele. Agora, o condomínio morador, se não quiser cobrar, não vai cobrar, não tem problema nenhum. Então, esses seriam direitos. Obrigações já existe mais. Né? Obrigações existem. O próprio Código Civil, no artigo 1348, ele enumera nove faixas aí de obrigação, tá? Então, que vai, né, convocar a assembleia, ele representar o condomínio, dar imediato conhecimento ao condomínio de eventuais processos, isso é muito importante, fazer cumprir a convenção. Mas, em suma, eu resumo tudo isso em três tópicos, que é cumprir e fazer cumprir a convenção. O síndico não pode se afastar do que temos na convenção. Né? Então, ele não tem poder para decidir de forma diferente. Se ele fizer diferente, ele vai responder civil ou criminalmente. Tá? Então, ele tem que respeitar a convenção. Por isso eu digo, a base é a convenção e o regulamento interno, evidentemente. Né? Então, ele não pode deixar de observar. Então, essa é a primeira obrigação e fundamental do síndico. Né? O segundo, que não deixa de ser menos importante, é o respeito aos condôminos. Porque a partir do momento em que há atrito entre o síndico e um condômino, aí começa a gerar uma discórdia. E aí administrar na discórdia é difícil, tá? É muito difícil. Né? Então esse é um segundo ponto que eu digo que é fundamental. E o terceiro é cuidar das finanças e da parte de manutenção, que é fundamental. Então, tendo esses três tópicos, o resto tudo ele estaria dentro da convenção, sem problema nenhum. Né? Porque a partir do momento em que ele desleixar na questão da finança, que seria a própria cobrança, a forma de gasto dos valores do condomínio, né? Mesmo em obras, coisas assim, né? Então já cria problema. Se ele não fizer a manutenção regular do condomínio, pode gerar problemas gravíssimos, inclusive civil e criminal, se der acidente, coisa assim. Então, por isso que eu fundamento em três tópicos realmente a obrigação. Mas o Código Civil prevê 9 itens, que seriam o artigo 1348. Eu quero entrar dentro de uma polêmica aqui, que é as garagens. Os carros cresceram, os carros estão maiores, às vezes não cabem dentro da garagem, aí para você fazer uma curva, para você tirar o carro... Como é que está essa questão aí? Como é que pode ser lidado com a garagem pequena e um carro grande, uma caminhonete, algo, né, diferente, doutor? Aí entra a questão de que realmente o condomínio sempre acha que tem o direito. Tá? Eu comprei o carro, quero colocar.
Esse é um problema sério e está acontecendo bastante essa questão, sabe? Né? Por coincidência, na sexta-feira eu fui visitar um condomínio até, em que existem garagens de várias metragens, mas tem uma que tem 16 metros, as outras é 12,50. Olha só. Então, não sei se é o correto ou não, né? Mas aí há um erro, inclusive, de escritura, tá? Porque na matrícula, aliás, na matrícula diz que o apartamento tem 100 metros e uma garagem de 12 metros e meio. Mas nessa matrícula diz, nas matrículas de todos esse prédio, diz 15 metros. E não existe 15 metros, tá? Ou é 12 ou é 16. Não existe 15 metros, não tem como. Não daria para dividir 16, não atenderia todo mundo, tá? Então, é um problema e acaba, às vezes, indo para a justiça. Teve uma decisão recente de São Paulo, na verdade, em que uma condômina comprou um apartamento lá e entendeu que e foi ver depois o carro dela ela não saía, tá? Aí entrou na justiça contra o condomínio, né? Pleiteando realmente que o condomínio adaptasse a vaga. Logicamente ela perdeu a ação porque não depende do condomínio, isso é uma questão estrutural de construção. Não tem como, né? Então, o que as convenções têm que disciplinar, e vinham disciplinando, o que pode ser colocado lá é um carro de pequeno porte. Certo. Então, as convenções têm que disciplinar. E a questão também de bom senso, porque não entra, né, na verdade, tá? Então, teve várias situações que acabaram indo para a justiça nessa questão. Mas não tem como ampliar a vaga de garagem, tá? Então pode ser que até a matrícula, o registro da matrícula lá que a construtora fez seja errado, que é esse prédio que eu estive visitando, realmente está errado. Vai acabar na justiça, tenho certeza, tá? Mas é um problema sério e a convenção tem que regulamentar, tá? Primeiro a questão do porte do veículo, tá? Esse é o primeiro ponto. E depois, se for necessário, fazer uma nova planta para ver se comporta ou não. Mas os problemas são os pilares dos prédios, não tem como tirar, certo? Então, realmente, não é uma briga constante. Eu conheço uma pessoa, até depois eu vou falar com essa pessoa, ela não comprou o apartamento porque não conseguia colocar o carro na garagem. Sim, isso é comum. O carro era um sedã, né, tem uma traseira maior e a primeira coisa, vou ver a garagem. Ela não conseguiu nem entrar e nem sair. Ela chegou no primeiro pilar e ficou. Eu nem vou ver o apartamento, ela falou. Então, olha só como é que chegou-se, né? Primeiro viu a garagem para depois verificar o apartamento. Eu recomendaria que essa é a melhor medida que tem. Olha só. Precaução. Tá? Porque realmente depois de você comprar, investir, e você vai lá e vê, você vai se estressar todo dia em colocar o carro, era melhor ter visto antes, né? Eu acho que essa pessoa fez corretíssimo. Olha só, interessante. Essa dica é importante, sim, porque pode ser que uma garagem que está lá de gaveta, inclusive, que né, existe muito garagem de gaveta, que são dois carros, um na frente e outro atrás, você tem que pedir para o vizinho tirar o carro para você poder tirar o teu, então é um desconforto total, mas existe isso aí ainda. Olha só. E a respeito de manutenção de elevadores, né? De quem é a responsabilidade se houver pessoas com necessidades especiais e o elevador não estiver funcionando, né? Aquela questão do elevador, a pessoa precisa descer, precisa subir e não está funcionando, né? E tem uma pessoa deficiente, por exemplo, né? Uma pessoa com mobilidade menor. Né? Um cadeirante. Claro. Como é que se entende isso? Na verdade, existe a questão do elevador é problemática por uma questão, inclusive, de segurança, né? Porque é necessária a manutenção regular, tanto que hoje os condomínios possuem normalmente contrato com o prestador de serviço de empresa de elevador para fazer mensalmente o acompanhamento, né? Da questão seja de preventiva, né? Ou corretiva manutenção. Né? Não existe uma lei específica dizendo que o condomínio tem que fazer essa manutenção 30, 60, 90 dias, não tem. Existe um projeto de lei que já está desde 2013 na Câmara dos Deputados, que está em setembro houve a última movimentação, que é para regulamentar o prazo de 30 dias para manutenção, para acompanhamento, para ter uma empresa, em 30 dias você teria que fazer. Então isso existe, esse projeto de lei, mas é muito demorado, né? Então, mas ele está na parte conclusiva realmente agora. Setembro, né, foi para a Comissão de Constituição e Justiça e para fixar o prazo de manutenção, né, de acompanhamento de mês a mês, 30 dias.
Hoje, na verdade, existe pela BN, uma norma regulamentadora que fala em anual a revisão, inclusive, tá? Mas é um problema sério que os síndicos têm que se preocupar, porque aí existe uma questão de responsabilidade do síndico se ele não tomar uma medida preventiva, tá? Então, essa questão específica, se o elevador deu problema e não consegue acessar, algum morador não consegue acessar, né? Isso nós tivemos recente num prédio até, a pessoa acabou indo para o hotel porque não era cadeirante e tal, e não conseguia, né? Aí quer incriminar o condomínio. Agora, eu vejo que desde que o condomínio mantenha a manutenção regular, tá? Mensalmente faça a manutenção e venha a acontecer algum eventual problema, o condomínio não é responsável, tá? Em ter que pagar a estadia ou qualquer coisa assim, tá? Infelizmente aconteceu, não é uma culpa do síndico. Se o síndico mantém esse acompanhamento certinho, né, com as vistorias, então realmente eu entendo que não é responsável do condomínio arcar com qualquer despesa, porque é uma máquina e qualquer momento pode vir a pifar, né? Tem que ter a manutenção. Eu tenho um exemplo que não foi de elevador de casa, foi elevador de construção, né? Que aconteceu em outubro, né? Lá no sul do estado, que até um cliente nosso. Que, infelizmente o elevador caiu e morreram 3 pessoas. Tinha 6 pessoas, tá? Elevador, infelizmente, é uma tragédia, né? Mas aí agora começam a vir os processos, é ali que eu quero chegar, tá? Então, qual é a defesa da empresa? A empresa tinha manutenção. Mensalmente tinha a pessoa técnica que instalou o elevador, que está lá fazendo a manutenção. Então é a única defesa possível. Imagina um prédio, num condomínio, se acontecer uma tragédia de cair um elevador, entendeu? Né? Então é sério essa questão do elevador, precisa ter muito cuidado, tá? Né? Eu até, na questão de síndico, eu recomendo que quando muda de síndico, o síndico pegue o técnico do elevador no braço e vai lá para ver como é que está a situação. Perfeito. Né? Porque senão ele acaba assumindo a responsabilidade, tá? Né? Se der alguma tragédia. Claro. Né? Ninguém espera, a tragédia não anuncia. Tá? Então, se a manutenção está sendo mantida regularmente, se tem o atestado mensal que a empresa tem que dar, são empresas especializadas, né? Exime o síndico dessa questão. Tá? E também exime o condomínio dessa questão de eventual responsabilidade de pagar despesas por estadia de alguém que não consegue acessar. Infelizmente, pode acontecer. Tá? Muito bem. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Osni Dematê, da Dematê Advocacia, especialista em condomínio, né? Então trouxemos aí várias questões, a abordagem aí muito bacana, né? Uma abordagem simples para que você aí possa estar sabendo, né, a respeito do seu condomínio. Falando em outra polêmica, pets, os cachorrinhos. Além do barulho, quando 2 cachorros se encontram, há uma briga. De quem é a responsabilidade disso? Isso aí também é um fato corriqueiro. Infelizmente, é bastante corriqueiro acontecer essa questão de discussão. E hoje a gente sabe que os pets é um ente da família, como se diz, né? Tem gente que realmente considera o pet mais do que um filho, às vezes. Ou não tem filho, o pet substitui. Isso é normal. E aí, nessa questão de pet, nós temos em Santa Catarina a lei de 2021 que regulamentou a questão de pet em condomínios, tá? E uma das questões é que o pet ele deve sempre usar coleira, guia e coleira, tá? Certo. Esse faz parte... Projeto de lei aprovado... Não, é lei, aprovado em 2021. Na LESC. Na LESC, é aprovado, está em vigor, né? Então foi do governador Moisés, né, na época dele, e realmente regulamentou, porque estava muito solto isso ali, não tinha nada que dizia como é que era, né? Então agora eles têm os direitos, mas também têm as obrigações. Então se acontecer um fato de um animal que estiver solto e vier ali atacar outro animal, com certeza o dono desse animal que estava solto vai responder criminalmente, até se depende do dano que ocorrer, mas civilmente com indenização. Tá? Isso já tem muitas ações ali, dando indenização, inclusive eventualmente dano moral, porque devido ao apego que o humano tem com o animal, né, ele se torna um ente da família. Então afeta a questão moral, né, então existem inclusive danos morais. Mas qualquer necessidade de pagamento de remédio, de atendimento médico veterinário para o cão,
o cidadão que tiver o animal solto vai ter que pagar. Tá? Então, não deve andar com animal solto de jeito nenhum em condomínio. Essa é a recomendação. Tá? Para evitar transtorno para todo mundo, né? Até às vezes pode atacar uma criança, né? Esse que é a questão, né? É gravíssima, na verdade, tá? Que o animal, ele não é racional como nós, entendeu? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, tem que haver sempre o controle de andar com coleira e guia para evitar problema. E animais maiores com focinheira, inclusive. Que legal. Eu tenho mais uma pergunta aqui a respeito de segurança, né? As válvulas de gás, né? Aquela troca, a manutenção, né? Como é que o condomínio pode proceder nessa questão aí das válvulas de gás? Bom, primeiramente, são 2 equipamentos que têm um prazo de validade, tá? A válvula de gás são 5 anos pelo metro e os medidores são 10 anos, tá? Então, existe uma diferença de datas ali. A princípio, o proprietário é responsável pelo controle e pela manutenção, troca desse equipamento. A princípio, tá? Coisa que eu não concordo muito, vou dizer por quê. O gás é algo perigoso e você não percebe ele, não vê ele escapando, na verdade. Você sente o cheiro depois, às vezes, e aí a explosão está feita. Sim. Então, se houver uma falha na válvula ou coisa parecida, como é que você vai responsabilizar o morador? É complicado. Então, eu recomendo, com a experiência que eu tenho, que o condomínio assuma essa responsabilidade, que vai passar a ter um controle sobre isso ali e cobre do morador. Não tem, a responsabilidade de pagamento é morador, não tem o que discutir, né? Então, e se o condomínio, se o síndico tiver um controle, você faz uma programação você tem 5 anos, está vencendo, troca tudo em 5 anos, só daqui a 5 anos vai ter problema, a não sei que eventualmente uma dê problema, né? Mas então, devido a essa garantia que tem, pelo prazo de validade, né? Que são 5 anos e 10 anos, a pessoa se desliga disso, tá? Ela não se toca, na verdade, de ver a validade. A válvula normalmente tem a data lá, né? Mas quem é que vai lá ver? Eu sei que lá em casa eu não vejo, né? Então, mas em condomínio o gás é um perigo, na verdade, tá? E se houver vazamento, pode haver explosão, claro. E aí afeta todo mundo, né? Se afetar só a unidade de quem não cuidou é uma situação, mas condomínio não é assim. Então, por isso, realmente, embora a lei não obrigue o condomínio a tomar essa iniciativa, ou seja, controlar isso ali, eu recomendaria que o síndico sim fizesse uma planilha, controla e troca tudo numa vez. Ótimo. E esse seria o melhor caminho, porque realmente o gás é perigoso. Muito bem. Saindo de gás, indo para água, né? Agora os medidores de água, cobrança de água, cobra-se tudo em conjunto ou tem um medidor individual. Há uma polêmica aí, né, os prédios mais antigos, a água sai pelo mesmo caninho e vai para todos os condomínios, 40, 50, 60 apartamentos, né? Certo. E tem que ter uma troca, como é que está essa questão aí no direito? Bom, primeiro é que devido a esse problema, né, e os muitos problemas que isso traz para a vida condominial, em 2016, a Lei 13.312 de 2016, ela acabou determinando que todos os prédios novos seriam obrigatórios ter individual, água individual, medidor individual, tá, Tiago? Então, mas ela deu um prazo de 5 anos, então em 2016 e 2021. Todos os prédios construídos a partir de 2021, eles têm já um medidor individual. Eliminou o problema, certo? Cada um gasta o que consome e tal, né? Então, agora os prédios mais antigos, realmente, a briga sempre é feita, tá? Porque existe a Água de Joinville, por exemplo, cobra de cada unidade uma taxa. Gaste ou não gaste, né? Os 10 metros ali vai pagar. Então, isso não é problema, isso cada um paga, na divisão lá, cada um vai pagar 10 metros, tá? Agora, o excedente disso, como é que fica, na verdade, tá? Porque tem apartamento que gasta nem 10, gasta 5, tem outro que gasta 20, tá? Certo. Mas não tem esse controle, infelizmente não tem como decidir. Isso, normalmente, os próprios condôminos é que têm que deliberar e decidir, tá? Alguns fazem por morador, tá? Fazem por morador, quantidade de pessoas ocupantes. Certo. Então, até o limite de 10 é igual para todo mundo,
né? E o consumo acima, né, o custo acima, seria dividido por pessoa, certo? Então, tantos moradores, 100 moradores do prédio, teu apartamento tem 5, então você vai pagar sobre os 5, tá? Mas isso ali não existe unanimidade nisso, tá? Não existe. Porque varia, né? Varia. Às vezes você está com 3 pessoas, uma pessoa dentro do apartamento, não, esse mês vou pagar só 3, mas mês passado estava não existe, não existe. É polêmico. É bem polêmico isso ali, tá? Por isso tem que ser regulamentado e infelizmente vai ser, num mês pode ser bom para você, no outro pode ser prejudicial, né? Mas é regulamentado e é disciplinado através da convenção, ou se não está na convenção, no regulamento interno, e vai ser dessa forma. Então não tem decidido dessa forma entre os condôminos, se gastou mais ou menos, paciência, né? Mas é polêmico, né? Mas em razão disso que realmente 2016 foi criada a lei para a partir de 2021 os prédios novos já evite esse problema, né? Antes disso havia alguns condomínios que tinham medidores individuais, mas eles colocavam lá na laje de cobertura, não tem como chegar lá, né? Em cima, junto com os relógios, né? Então é bem difícil isso aí. Mas e os novos é possível adaptar? Na verdade, tá? Mas é um custo muito alto às vezes, tá? A adaptação, né? A tubulação, você tem que refazer tudo, então é bem complicado nos prédios mais antigos. Então é por isso que a questão da água está nesse aspecto ali. Muito bem. Acabamos as perguntas aqui, mas eu tenho mais uma pergunta aqui. Airbnb. Todo semestre nós temos uma nova atualização, né? Certo. Como é que está essa questão de Airbnb nos condomínios? Bom, essa questão gera polêmica, principalmente em razão de prédios mais novos, ou seja, os prédios mais novos normalmente as pessoas compram para investimento, muita gente compra para investimento, e comprando para investimento ele quer alugar o apartamento dele, quer renda, tá? E aí gera o problema. Mas o que vai determinar a possibilidade de locação pelo sistema vai ser a convenção, sempre. Legal. Sempre a convenção. Então, as convenções, mesmo atuais, elas continuam proibindo. No seguinte sentido, se a convenção diz que o prédio é residencial, aí já deduz-se que é para residência e não para locação. A partir do momento que você faz a locação pelo sistema, ele deixa de ser residencial, ele passa a ser comercial. Aí a pessoa me diz assim, mas eu alugo também é comercial. Não, é diferente, você aluga para famílias, tá? Né? E a alocação por dia, de qualquer plataforma, ela hoje eu estou lá, amanhã eu posso estar outro morador, e aí gera a questão da insegurança, na verdade. Por isso, muita gente resiste até hoje na questão da alocação por dia, em qualquer plataforma, pela questão de segurança. E realmente faz sentido, né? Porque não se tem mais controle. Hoje não se tem mais quase portaria humana. A humana ainda conseguiria controlar, né? Quem está ali, quem quer exigir documento, mas a virtual hoje, se você dá senha, entra qualquer um, né? Então é bem delicado isso ali, mas as decisões ainda dos tribunais continuam mantendo a posição de que se houver previsão de que o prédio é residencial, ele é possível proibir sim. Nossa recomendação volta na questão da bendita convenção, ou seja, fundamental para os condomínios, que seja atualizado e colocar, quem não quer, de forma clara, que seja proibido a locação por dia, em qualquer plataforma, tá? Então essa é uma situação que a gente recomenda que se faça nas convenções para evitar discussão. Mas de qualquer forma o STJ tem até o momento entendido que se o prédio é residencial pode ser decidido pela não locação. Entendido. Interessante, bem interessante. O Dr. Osni Dematê também é consultor jurídico do Secov Norte Santa Catarina. Falando em Secov Norte Santa Catarina, mandar um abraço para o presidente Jorge Arnaldo Laureano, né, que tem apoio aqui neste programa, Condomínio e Casa, né, sempre tem aqui o patrocínio do Secov Norte Santa Catarina, a Bidon Batista 298, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa que tiver, o condomínio pode ligar lá no Secov Norte Santa Catarina. E se você quiser tirar algumas dúvidas também, a Dematê Advocacia também tem uma equipe lá excelente que também atende todo mundo, né, muito bem, né? Então, esse aqui está atendendo com a especialidade que ele tem, São Paulo, está atendendo o Brasil inteiro, né?
Quando eu ligo para ele, não, agora eu estou entrando num voo aqui para São Paulo, não, agora eu estou em Curitiba. Agora... Faz parte, né? Que realmente a questão da experiência ajuda muito. Legal. Muito obrigado por compartilhar essas informações aqui conosco, mais uma vez, né? E volte sempre, Dr. Osni Dematê. Agradeço a oportunidade e estamos à disposição para qualquer questionamento. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui em mais esse programa especial. Obrigado pela sua participação, né, com as perguntas. Também gostaríamos de agradecer aqui a doutora Miriam, né, que está aqui presente nos bastidores, acompanhando e também nos fornecendo informações a respeito do direito condominial. Nós voltamos em breve, no próximo programa. Até mais.